Não sei se o Luciano quer dar uma palavra, mas já de início eu agradeço a presença de todos, eu desejo aí uma boa tarde. Eu acho que a gente vai ter um bom webinar aqui, que a gente vai poder debater alguns temas bem importantes e falar de tecnologia, falar de oportunidades e ver as aplicações da prática, né? Eu acho que então vai ser uma boa oportunidade para a gente debater. Então, como o Muratório falou, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandem no chat. No final da apresentação, a gente vai ter um tempo para debater esses temas também. Mas, de início, para quem não me conhece, eu sou o Dalvan Ribeiro, eu trabalho na BIG, eu sou responsável pela parte de automação, trabalho junto com o Luciano Rosito, que está aqui com a gente também, vai participar desse webinar. Então, Luciano, não sei se você quer se apresentar, falar um pouco também. Só dar as boas-vindas, agradecer a presença e deixar o tempo aí para o Dalva apresentar. Oportunidades, tecnologia, oportunidade de automação de iluminação. O conteúdo aqui, boa parte dele é exclusivo, é a primeira vez que a gente está apresentando. Dalva preparou cases, né, que eu acho que é interessante. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre esses cases, são reais, são recentes, são implantados, a maior parte no Brasil. Então, explorem bastante isso, porque onde a gente vê, é só a gente olhar para cima, a gente vê a oportunidade de automação de iluminação. Então, obrigado pela presença e bom webinar para todos. Deixa eu compartilhar aqui já a apresentação para a gente iniciar. Se vocês puderem me confirmar se vocês já estão vendo a minha tela, se está tudo Tudo, ok. tudo certo aí, Sim. Laura, pode seguir. Então, Tudo certo, Dalva, tá ouvindo? perfeito, pessoal. Deixa eu só posicionar aqui a apresentação e a gente já inicia aqui com o vídeo de apresentação da empresa e a gente já dá sequência. Our story neither starts nor ends here. Since 1975, we have continuously developed and renewed ourselves, always focusing on innovation. Technology and development from Germany to make our vision a reality. Light when and where you need it. The comfort of all our customers is our focus. We develop concepts and projects for homes, offices, and complete buildings. Professionalism and personalized service are our hallmarks. Our products are sustainable and innovative. Every step has made us what we are today. From saving energy to creating spaces of well-being. We have grown globally to reach our customers. We are not just light. We are Bruck Electronic GmbH. Bom, então, para quem não conhece a BG ainda, né, aqui tem uma breve apresentação da empresa. Essa é uma multinacional alemã. Esse ano a BG vai completar 50 anos no mercado, então já faz bastante tempo que a empresa vem desenvolvendo soluções para automação predial e muito focado em sistemas de controle de iluminação. Então a empresa ela realmente é especializada nesse segmento, né? Já são 50 anos nesse mercado com soluções de diversos protocolos, e a gente vai explorar um pouco do mercado de uma forma geral, mas entendendo também onde que a empresa consegue atuar dentro desses projetos de automação predial. A BG hoje ela tem 16 subsidiárias no mundo. Aqui no Brasil, nós somos uma subsidiária da BG, e o nosso papel aqui, mesmo como fabricante, é também prestar uma consultoria individual para cada projeto. Então, entendendo junto com o cliente qual a necessidade específica, qual o produto ou a solução adequada para cada um desses projetos. Então, a gente faz todo esse suporte, tanto técnico como comercial, mas aqui do Brasil, para esses projetos em questão.
Bom, o nosso tema de hoje é automação de iluminação, então a gente vai falar um pouco das tecnologias que são aplicadas nesse segmento, quais são os componentes que a gente pode usar, quais são as características que a gente pode definir para cada projeto, né? E o mais importante, assim como o Luciano comentou anteriormente, a gente vai ver isso na prática. Então a gente trouxe aqui vários cases que foram aplicados aqui no Brasil, então, a gente vai poder entender o porquê os clientes estão aplicando a automação nesses projetos e quais são os retornos, quais são os benefícios que eles estão colhendo dessas tecnologias. Então, a gente tem uma oportunidade muito boa de entender como que isso está sendo aplicado. E para começar, eu queria falar do sensor. O sensor ele tem um papel muito importante na automação, que é o sensor que vai trazer os dados para a gente tomar alguma ação de controle. Então, o sensoriamento tem um papel muito importante, principalmente o sensor para detecção de movimento. E hoje, quando a gente fala em controle de iluminação, a gente tem alguns modelos de sensores, algumas tecnologias para essa aplicação. O mais comum é o sensor PIR, que é o passivo infravermelho. Esse sensor ele detecta a radiação infravermelha gerada pelo corpo humano. Então, assim, o funcionamento é muito fácil de entender, né? Basicamente, o detector PIR ele emite feixes de luz e quando existe uma diferença de temperatura entre esses feixes de luz, o sensor ele entende isso como um movimento. Então, se um corpo humano atravessa esses dois feixes de luz, significa que o sensor ele vai entender que existe uma diferença de temperatura ali e uma detecção de movimento, assim como consequência. O interessante do sensor PIR é que ele é muito utilizado porque ele tem um ótimo custo-benefício. E ele tem uma característica que esses feixes de luz, ele não atravessa paredes, metais, vidro, gesso. Então, isso significa que eu posso aplicar esse tipo de sensor onde eu tenho paredes de vidro. Então, eu consigo delimitar a área de detecção. Mas eu acho que muitos de vocês já viram várias opções de sensores PIRs, né? Então, tem diferenciação em termos de qualidade. E uma pergunta que sempre o pessoal faz é como que eu sei a qualidade e a precisão do sensor? É claro que cada componente tem a sua característica, mas a qualidade do sensor está basicamente vinculado à capacidade do sensor de emitir esses feixes de luz dentro da sua área de detecção. Então, quanto maior o número de feixes de luz que esse sensor emite, maior é a precisão dele, porque ele vai conseguir detectar pequenos movimentos dentro dessa área de detecção. Então, isso é interessante porque, por exemplo, a BIG tem sensores que têm 4 detectores de presença num único sensor. Isso para, de fato, garantir a precisão de detecção de pequenos movimentos. Então, em aplicações como áreas de trabalho, coworking, onde as pessoas muitas vezes estão concentradas em frente a um computador ou simplesmente mexendo no mouse, é necessário que você tenha um sensor de ótima qualidade para você garantir que aquela iluminação, ou ar-condicionado, ou outro sistema não vai desligar porque o sensor não identificou aquele pequeno movimento. Então, a característica desse sensor é muito importante. O sensor PIR ele garante esse tipo de detecção. Outro sensor muito determinante nesse mercado são os sensores de alta frequência. São sensores radar, microwave. Diferente do sensor PIR, o sensor de frequência ele emite uma onda de frequência que é refletida no corpo e volta para o sensor. Então, o sensor ele detecta essa diferença de tempo entre a emissão da onda, a reflexão e o retorno no sensor. Então, quando há um movimento, você tem uma diferença de tempo de retorno dessa onda e o sensor ele detecta assim o movimento. Então, esse sensor ele é muito utilizado principalmente para ambientes onde você tem baixa temperatura ou ambientes como banheiros, salas técnicas. Por quê? Porque esse tipo de sensor, o sinal ele passa por vidro ou por gesso. Então, para banheiro é uma solução bem interessante. Mas, por exemplo, para uma área uma sala de reunião ou um escritório, talvez essa não seja uma aplicação adequada para esse sensor. Porque como o sinal ele passa pelo vidro, pode ser que uma pessoa esteja andando do lado de fora daquela sala
e vai fazer um acionamento falso dentro do ambiente. Então, cada sensor tem a sua característica. Esses dois modelos são os mais utilizados para aplicação de detecção de movimento, mas é interessante a gente analisar essas características para ver qual é o mais adequado para a aplicação. Mas, basicamente, são os sensores que mais se encontram no mercado hoje em dia. E cada sensor ele tem uma área de detecção também. Então, como eu falei, você tem os feixes de luz no sensor PIR para determinar essa área de detecção. E quanto maior o número de feixes de luz, maior a precisão. Mas cada sensor ele tem uma característica de distância que ele consegue detectar a presença. Aqui eu trouxe nesse slide 3 exemplos da BG. Então, aqui a gente tem o sensor PD2 e PD3, são sensores que detectam uma área de até 10 metros de diâmetro. Então, uma pessoa se movimentando dentro dessa área, o sensor é capaz de detectar que existe movimento. A linha PD4, ela detecta uma área de diâmetro de até 24 metros. Então, um coworking, por exemplo, esse sensor ele já vai atender de uma forma mais adequada pelo comprimento do diâmetro de detecção. E a gente tem, por exemplo, um modelo que é para corredor, que pode atender corredores até 40 metros de comprimento. Então, veja que cada sensor tem uma característica. Isso é importante a gente entender também, porque na hora de fazer a especificação da tecnologia no projeto, a gente tem que entender qual é a movimentação das pessoas dentro daquele espaço e qual o sensor que vai atender melhor aquela aplicação. Isso tanto para otimizar o número de equipamentos instalados, mas também para ter um controle mais preciso e não ter falhas na detecção. É por isso que existe esse número, essa diversidade aí de opções dentro do mercado, né? E o sensor ele tem um ponto importante, né? Porque ele traz essa informação para a aplicação e a partir dessa informação de presença e luminosidade dentro do ambiente, que a automação vai agir para fazer um controle dentro do espaço. Então, esse controle pode ser de diversas formas também. Pode ser um controle liga e desliga, e para esse tipo de aplicação eu posso, por exemplo, usar um sensor de detecção de movimento, tanto para um banheiro, para uma escada, para um corredor, que são ambientes que normalmente não se tem muita luz natural, então você faz o controle só por detecção de movimento. Já outros ambientes onde eu tenho incidência de luz natural, aí faz sentido eu aproveitar essa luz natural para iluminar aquele ambiente. Então, eu consigo, dessa forma, fazer um controle que vai gerar mais eficiência energética para o meu projeto. Então, aí eu começo a trabalhar em sensores de ocupação. São sensores que conseguem detectar tanto movimento quanto luminosidade e são sensores mais aplicáveis para a área onde eu tenho alta movimentação de pessoas ou fluxo de trabalho. Quando eu passo para soluções mais avançadas em termos de controle de luminosidade, eu tenho soluções com dimerização, que aí é de fato soluções com maior índice de eficiência energética, porque nessas aplicações eu começo a usar a luz natural em conjunto com a luz artificial para gerar a iluminação do ambiente. Então, se é um ambiente de trabalho que eu preciso de 500 lux de luz dentro daquele ambiente e eu tenho alta incidência de luz natural, aí eu começo a fazer a dimerização das minhas luminárias para que a iluminação natural seja contemplada com a iluminação artificial e eu assim gere 500 lux dentro do meu espaço. Eu vou estar economizando energia e, ao mesmo tempo, vou trazer mais conforto para as pessoas que estão dentro daquele espaço. Então, esse é um método de controle também dentro desses sistemas de automação de iluminação, assim como a gente tem a possibilidade também de controlar a temperatura de cor das luminárias. Então, essa é a função que muitas pessoas conhecem como iluminação circadiana, outras chamam de HCL, que é o Human Centric Lighting, né? Que nada mais é que a capacidade de você controlar a temperatura de cor da luminária para gerar aquele ambiente interno da iluminação, externo da iluminação solar para dentro do ambiente.
Então, com isso, você traz alguns benefícios relacionados à saúde, bem-estar. Então, são vários métodos de controle que a gente consegue também aplicar. E o sensor ele tem um papel fundamental porque ele que vai trazer esses dados, seja de presença, seja de luminosidade, seja da temperatura de cor da externa. Então, tudo isso vai me permitir um controle mais preciso e trazer mais recursos para o meu projeto. Bom, ok, então a gente viu aqui que tem um sensor, consigo trazer essas informações de uma forma muito simples, a gente tem bastante tecnologia para isso hoje, né? Mas como que eu controlo essas informações, né? Como que eu vou modular o meu sistema de iluminação, como que eu vou fazer essa gestão? Para isso, pessoal, existem alguns protocolos muito utilizados hoje em dia. O principal dele é o protocolo DALI. O DALI significa Digital Addressable Light Interface, é um protocolo global que foi desenvolvido para sistemas de controle de iluminação. Então, quando a gente vai comprar uma luminária com driver, a gente pode escolher um driver que tenha o protocolo DALI, e aquela luminária ela vai poder entrar no sistema de automação, e eu consigo tanto fazer o liga e desliga, como dimerização, mas também tem o diagnóstico da luminária, consigo ter o consumo de energia e outras funcionalidades. Então, é um protocolo muito interessante para esse tipo de controle. Outro protocolo muito utilizado nesse tipo de sistemas é o KNX. O KNX ele tem um benefício muito interessante porque ele pode ser utilizado tanto para controle de iluminação, como também para outros controles. Então, se eu preciso fazer controle de iluminação, persiana, HVAC, medição de utilidades, tudo isso eu consigo fazer no KNX, eu consigo integrar na minha solução de automação. Então, eu consigo alcançar níveis de automação muito maiores quando utilizo o protocolo KNX. Então, esse é um protocolo muito interessante para aplicações como essa. Temos também opção de soluções wireless atualmente, né? Então, o mercado disponibiliza tanto soluções em caçambi, KNX, RF, Zigbee. Então, essa é uma solução interessante para quando você tem um projeto e esse projeto demanda uma complexidade muito grande de infraestrutura, ou você não pode passar um cabeamento. Então, esses protocolos sem fio acabam viabilizando a automação desses projetos, tanto para o controle da luminária, para fazer outros controles de outras interfaces. Então, essas são soluções interessantes também para quando você tem uma alta complexibilidade do ponto de vista de infraestrutura. E outra tecnologia muito utilizada atualmente dentro da automação de iluminação são os sistemas de gerenciamento. Isso pode ser um BMS, que é um sistema de gestão de edifício que pode controlar tanto a iluminação como outros subsistemas do edifício, mas também existem inúmeras soluções onde o cliente ele pode simplesmente ter uma tela web para fazer o controle da iluminação, do ar-condicionado, da persiana, de uma forma muito mais interativa. Então, dentro desses sistemas, normalmente você tem tanto o controle, mas também a gestão do edifício, daquele espaço, né? Tanto de consumo de energia, mas também coletando diagnóstico. Então, são soluções que a gente consegue desenvolver muito utilizando esses protocolos que a gente está vendo aqui. Tem alguns outros também, mas quando a gente fala de controle de iluminação, esses são os principais que a gente encontra no mercado, e esses têm recursos que a gente consegue fazer qualquer tipo de controle dentro do universo de iluminação. E dentro das aplicações, né, hoje a gente pode dividir as aplicações em 3 características de edifício. O primeiro, que a gente chama de standalone, são edifícios que necessitam o aumento de eficiência energética. Então, normalmente, nesse tipo de edifício são utilizados sensores de detecção de movimento, sensores de ocupação, soluções com dimerização DALI, com dimerização 0 a 10 volts, 1 a 10 volts, onde você consegue aumentar a eficiência energética do edifício, mas ao mesmo tempo você tem um baixo custo de investimento. Então, essas soluções standalone são muito interessantes para esse tipo de cliente, para esse perfil de construção, né?
e aí a gente pode escalar isso para um prédio conectado, né? Que é onde a gente tem a necessidade de aumentar a eficiência energética também, mas a gente tem que integrar esse sistema de iluminação com outros sistemas do edifício. Então, nesse tipo de perfil de construção, o cliente ele precisa diminuir a conta de energia, mas ele quer enxergar aonde ele está diminuindo, se é na iluminação, se é no ar-condicionado. Então, sistemas conectados permitem isso, mas para que eu consiga fazer essa integração, essa comunicação entre diferentes soluções, eu preciso utilizar protocolos abertos, como DALI, como KNX, como BACnet. Então, são protocolos que vão viabilizar essa conectividade entre diferentes soluções. E depois disso a gente vai para o Smart Building, né? Que aí são soluções mais sofisticadas. É onde eu consigo controlar vários sistemas dentro do edifício. Eu posso controlar a iluminação, mas eu posso vincular o controle da iluminação com o controle de persiana e do ar-condicionado. Então, pode ser que em um determinado ambiente o sistema de automação decida por si só se faz sentido abrir as persianas para entrar mais luz natural ou deixá-las fechadas para manter a temperatura do ambiente mais baixa. Então, tudo vai influenciar. Se eu abro a persiana, eu tenho entrada de luz natural, mas, consequentemente, vai entrar mais temperatura dentro do ambiente. Então, o próprio sistema de automação pode fazer o cálculo pensando, ó, vale mais a pena abrir a persiana agora ou manter ela fechada e economizar no ar-condicionado. Então, no Smart Building, eu tenho essa condição de fazer essa conectividade entre os sistemas e ter uma eficiência energética muito maior dos edifícios. Mas para isso, novamente, eu preciso dos protocolos. Eu preciso do DALI, eu preciso do KNX, eu preciso do BACnet, eu preciso de protocolos como o Modbus para eu ter essa interface entre esses diferentes subsistemas. Mas tudo aqui é aplicável e é aplicável aqui dentro do Brasil. Tanto é que a gente vai ver isso na prática, né? A gente tem diferentes cases de sucesso e em diferentes níveis de automação, como a gente vai ver mais à frente. E o futuro da tecnologia de controle de iluminação, né, está muito voltada para esses sistemas mais inteligentes, esses smart buildings, né, muito porque a gente tem que aumentar a eficiência energética dos edifícios, então, para que a gente consiga níveis cada vez maiores, a gente tem que fazer a integração entre os sistemas, então a gente tem que promover essa integração, mas também o ser humano ele está cada vez mais acostumado a sistemas modernos. Então, o usuário ele quer ter uma interface na palma da mão, ele quer fazer o controle de temperatura, controle de luminosidade através de um celular. Ele quer chegar num ambiente e esse ambiente se moldar de forma automática para a necessidade dele. Então, é uma tendência muito grande que a gente tenha cada vez mais os smart buildings. Lá fora, hoje já é uma realidade, né? Isso já é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nesses prédios mais inteligentes, mas a gente tem bastante coisa acontecendo. Eu acho que esses novos projetos estão trazendo essa tendência também, e provavelmente no futuro bem próximo aí vai ser alguma coisa muito padrão. Bom, a minha ideia aqui inicialmente foi trazer essa introdução do que a gente tem de tecnologia, mas o principal é mostrar como que isso pode ser aplicado e onde isso está sendo aplicado, né? Então, se vocês visitarem o site da BG, lá vai ter uma série de cases de referência de diversos tipos de edifício em diversas localidades no mundo, mas aqui eu separei alguns cases que a gente instalou aqui no Brasil e a gente vai debater de acordo com a necessidade de cada projeto e entender o porquê esses clientes implementaram essas soluções de automação e quais são os benefícios que eles estão colhendo, né? Isso é importante porque está perto da nossa realidade, então aqui a gente consegue entender muito melhor a aplicação desses cases. Bom, o primeiro case que eu trouxe aqui
é de uma multinacional alemã do setor automotivo, fica aqui no estado de São Paulo. Basicamente, tem uma fábrica e um espaço de escritório, um espaço bem grande de escritório. São mais de 2.000 pessoas trabalhando dentro dessa empresa, né? E dentro desse escritório tem várias salas de coworking, salas de reunião, refeitórios, sala de descanso. Só que eles estavam com um problema que era o seguinte: hoje tem muitas pessoas que estão trabalhando em home office, então tem várias salas que ficam desocupadas por alguns dias ou por alguns momentos do dia. Então, eles estavam com um problema que as pessoas estavam ligando aqueles ambientes e estavam esquecendo de desligar tanto a iluminação quanto o ar-condicionado. E no final do expediente, no final do dia, eles tinham 3 ou 4 eletricistas que passavam de sala em sala desligando iluminação e ar-condicionado. Então, eles estavam tendo um alto consumo de energia e muito devido ao desperdício. Então, a solução implementada nesse cliente foi a solução standalone para controle de iluminação, mas o interessante aqui é que a gente utilizou um sensor de 2 canais da BG para controle da iluminação e do ar-condicionado com um único sensor. E isso foi interessante e viabilizou o projeto, por quê? Porque o cliente ele tinha feito um investimento recente na troca das luminárias da iluminação desses escritórios por LED, mas é um LED convencional, então ele não tem a possibilidade de dimerização desse LED e também não tem nenhum protocolo de comunicação. Mas isso foi interessante para a gente porque esse sensor de 2 canais ajudou a viabilizar esse projeto, porque o sensor ele controla essa iluminação LED convencional e o ar-condicionado com o mesmo dispositivo. Então, eles já tiveram uma economia significativa de energia depois que eles implementaram esse sistema. Eles deram bons feedbacks para a gente, tanto do ponto de vista de economia de energia, mas eles também falaram que as pessoas que estão trabalhando no ambiente já sentiram os efeitos da automação. Então, o pessoal começou a falar, poxa, que legal, agora os ambientes não ficam mais ligados, às vezes a gente esquecia, não está acontecendo mais. Então, as pessoas também têm a percepção das vantagens da tecnologia. Então, esse foi um feedback bem interessante também. E outro ponto legal aqui é que a ideia dessa fábrica aqui é que no futuro próximo eles possam certificar esse edifício com a certificação LEED. Então, essa redução na emissão de carbono vai gerar muitos pontos para eles também. Então, isso é positivo. E só para vocês entenderem como que está instalado hoje, né? O principal item que a gente utilizou nessa aplicação foi esse sensor aqui, o 92165. Por que que a gente utilizou esse cara? Primeiro, porque ele tem 2 canais, então ele tem um canal aqui para o controle do circuito de iluminação e um segundo canal para o circuito do ar-condicionado. Então, esse sensor ele foi instalado no forro e a alteração na parte de elétrica foi mínima. Por quê? Hoje, eles alimentam esse sensor com 220 volts, o retorno que vinha do interruptor agora sai do sensor direto para a luminária e tem um segundo retorno que vai para a máquina de ar-condicionado. Então, isso foi positivo também porque o próprio time de elétrica fez a instalação e fez o comissionamento do sistema. Então, essa é uma solução que a gente chama de standalone, porque você tem vários sensores desse distribuído pelas salas, pelos coworkings, e ele controla uma zona específica. Essas zonas não são integradas hoje, mas você tem uma personalização por área. Então, isso é bem interessante, que trouxe um retorno rápido para o cliente, sem precisar fazer muita modificação ou muito investimento na parte de infraestrutura também. O segundo case que eu trouxe aqui é de um edifício corporativo, de uma instituição financeira. Então, aqui é interessante porque, diferente do primeiro case, que era um retrofit, aqui a gente está falando de um prédio novo, né? Eles construíram esse edifício do zero. Esse edifício veio com todas as características de um edifício com certificação LEED, então eles fazem automação tanto da iluminação como do ar-condicionado e de outros sistemas. Então, tudo isso está integrado hoje por meio do protocolo DALI 2.
Isso permitiu o cliente tanto fazer o controle por presença, como o controle por dimerização. Então, vejo que eles têm várias fachadas de vidro, então o aproveitamento de luz natural é muito bom. Então, hoje eles fazem a dimerização das luminárias conforme a incidência de luz natural. Então, o efeito na economia de energia é muito grande, né, nesses tipos de sistemas, e o interessante é que ele consegue integrar isso com outros subsistemas também. Então, ele sabe onde tem presença no ambiente e ele sabe se ele precisa ligar o ar-condicionado ou não. Então, ele consegue otimizar a eficiência energética baseada nesses protocolos. Então, hoje ele usa o DALI para o controle de iluminação, usa a BACnet para o controle do ar-condicionado, integração com o sistema BMS existente, né? Isso é interessante porque quando a gente fala do protocolo, eu falo da integração com outros fabricantes também. Então, nesse cliente aqui, o controlador é de um fabricante específico e ele usou toda a parte de sensoriamento da BIG, porque o nosso sensor ele tem uma alta precisão na detecção de pequenos movimentos e uma característica muito interessante de detecção de luminosidade no ponto específico. Então, o cliente integrou a nossa solução com o controlador de terceiro, por meio do protocolo do DALI2. Então, essa é uma das vantagens que eu comentei do protocolo, né? Você conseguir integrar soluções de diversos fabricantes para compor uma solução melhor dentro daquele edifício, né? Essa aplicação é o que a gente chama de edifício conectado, né? Quando eu tenho vários subsistemas integrados para gerar maior economia e eficiência energética dentro da aplicação. Bom, pulando aqui para o próximo case, a gente trouxe um case que a gente fez aqui no campus sustentável da Unicamp, em Campinas. Esse case é bem interessante porque eles fizeram um retrofit da iluminação desse espaço, né? Um espaço de cowork, sala de reunião, tem banheiros também dentro desse espaço, né? E a questão aqui era o seguinte: eles têm um alto índice de luz natural em determinados momentos do dia e o pessoal reclamava bastante de ofuscamento da iluminação. Então, eles colocaram esse sistema de controle DALI, que permite fazer a dimerização dessa iluminação e o ajuste fino para cada área de trabalho. Então, tem sensores distribuídos pelas bancadas de trabalho. Cada bancada tem um set point, onde o sistema de automação vai dimerizar a iluminação para garantir aquela iluminação adequada, que é um mix de luz natural com luz artificial. Isso, com certeza, gera a economia de energia, mas tem um ponto crucial também, que é na qualidade da iluminação no ponto de trabalho. Então, a gente teve alguns feedbacks, como, por exemplo, de alguns funcionários que trabalham dentro desse espaço, que disse que depois que foi implementada a automação, eles tiveram a percepção de que eles pararam de ter dor de cabeça no final da semana. Então, isso é algo muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que iluminar um ambiente bem é ter muita luminosidade, mas na verdade não é. A iluminação adequada é no nível desejado para aquele espaço. Então, a automação com o protocolo DALI garantiu essa solução mais eficiente, mais precisa para esse ambiente, né? E aqui a gente usou uma solução da BIG que a gente chama de DALI Link. É uma solução que controla as luminárias que tem o protocolo DALI, e basicamente nessa solução você tem uma fonte de alimentação que alimenta a rede, os sensores distribuídos em vários pontos de trabalho, tanto para detecção de presença como da luminosidade, e você tem os interruptores que você também consegue fazer controle por cena. Então tem ambientes lá que muitas vezes eles têm reuniões, então eles têm também a possibilidade de fazer o controle por cena, tanto por meio de um interruptor pulsador, como também pelo celular. Então essa é uma solução que trouxe várias vantagens para essa aplicação, e essa é uma solução que também entra naquelas aplicações de standalone. Por mais que seja uma solução DALI, tenha a possibilidade de cenas, tenha a possibilidade de recursos avançados,
essa é uma solução que pode ser integrada e pode ser realizada, por exemplo, dentro de um pequeno espaço, né, de uma área menor também. Bom, o próximo case é de uma residência com automação em KNX. Esse é um case bem legal, né, que a gente elaborou o projeto junto com o integrador aqui pelo Brasil, mas essa residência ela está no Panamá. Então, eles terminaram o comissionamento no final de dezembro para começo de janeiro desse ano, né? E essa é uma casa totalmente automatizada. Então, tem a automação da parte de iluminação. A iluminação é com o protocolo DALI e tem uma característica bem interessante que eles usaram o DALI DT8, que é a iluminação circadiana dentro dessa residência. Então, eles modulam a temperatura de cor da iluminação interna para simular o comportamento da iluminação solar. Então, tem uma série de benefícios com relação à saúde, né? Mas toda a residência é automatizada. As persianas, área de piscina, ar-condicionado, áudio e vídeo. Então, o KNX ele permite essa integração entre diversos fabricantes e permite você fazer essa aplicação mais elaborada também da automação. Então, esse é um projeto bem interessante também, onde eles conseguiram integrar todos esses componentes. E aqui eu trouxe um destaque de um item que a gente utilizou nessa aplicação, que é um sensor que mede 9 parâmetros. Isso é muito interessante, porque é o único dispositivo que faz detecção de luminosidade, movimento, temperatura, umidade, ruído, qualidade do ar, condensação, HCl e RGB. Então, isso para o cliente também trouxe uma vantagem econômica muito interessante, porque, como eu falei, todo o sistema da residência está integrado. Então, além do controle por presença e dimerização da iluminação, eles também fazem controle de temperatura do ar-condicionado, eles fazem controle de ventilação para circulação do ar, então o dado de VOC é muito importante para eles, o dado de umidade é muito importante para a aplicação, porque o Panamá tem uma questão ali com a umidade. Então, com esse único dispositivo, ele consegue ter todas essas informações para, de fato, criar uma personalização no controle muito maior. Então, dentro desse projeto, a gente vendeu toda a parte de sensoriamento, mas a BG também tem a parte do sistema de controle com DALI, para o KNX, a gente tem a parte dos atuadores, então a gente tem vários produtos para automação KNX, e esse é um case bem interessante aqui para a gente comentar. Bom, esse é o último case que eu trouxe aqui para conversar hoje. Esse é um case que foi aplicado numa multinacional alemã do setor de tecnologia. E aqui é interessante que a aplicação foi num galpão logístico dessa empresa. É um galpão que tem aí por volta de 18 mil metros quadrados. Toda a iluminação desse galpão foi refeita, né? Foi feito um retrofit na iluminação e eles utilizaram o protocolo DALI para fazer o controle dessa iluminação. Isso foi interessante porque hoje eles fazem controles por zona, então eles têm várias zonas de trabalho, tem as áreas de corredores, inbound, outbound, área de preparação, e cada área tem um requisito de necessidade de luminosidade. Então você consegue personalizar isso por área, por meio do protocolo DALI. Hoje são 560 luminárias no pé direito de 14 metros de altura, e todas essas luminárias eles conseguem ter o diagnósticos, então eles conseguem monitorar se a luminária está com algum problema, eles conseguem monitorar qual é o consumo de energia por área, eles conseguem ter essa integração com o sistema BMS por meio de um protocolo BACnet-P que eles utilizam atualmente, e tudo isso está gerando uma economia de energia muito grande para eles. Eu tive uma reunião recente e a estimativa de economia de energia com automação é de 46%. Isso falando da automação em cima do LED. Então, quando eles trocaram a iluminação por LED, eles tiveram a economia de energia que é referente à solução LED, as luminárias LED, mas quando eles colocaram a automação, essa economia de energia aumentou mais 46%.
Então, é uma perspectiva muito boa para o projeto, tanto do ponto de vista de controle, mas também como eficiência energética. E nesse projeto, a gente utilizou uma solução da BG chamada DALI-SYS, né, que é uma solução que a gente consegue integrar até 25.600 luminárias dentro desse sistema. Então, é um sistema que a gente consegue ir adicionando outras redes DALI, e aí em cada rede DALI a gente consegue ter 64 luminárias, 16 sensores e tudo mais. Então, eu consigo ir ampliando esse projeto. Isso é importante porque esse galpão desse cliente, ele tem uma perspectiva de adicionar um outro módulo até o final do ano. Então, é um galpão de 18.000 metros que vai para cerca de 22.000 metros. E quando ele adicionar esse novo módulo, ele pode simplesmente adicionar um outro módulo da BG e fazer o controle e integrar essas outras luminárias no sistema de uma forma muito simples. Então, isso traz uma flexibilidade muito boa para ele. E outro fator importante nesse projeto é que a gente utilizou um sensor que é o sensor PD4 da Alicis GH, que é um sensor que pode ser instalado até 16 metros de altura, tanto para detecção de presença como para detecção de luminosidade no piso. Então, isso garante também uma precisão no controle muito maior. Então, hoje eles conseguem, de fato, fazer um controle muito preciso graças a essa solução que a gente implementou dentro desse cliente. E até como referência ali do payback, né, dessa solução implementada no galpão, a expectativa é que o payback seja por volta aí de 1 ano e meio. Então veja que é uma solução de automação muito robusta que traz uma série de benefícios para o cliente e que se paga aí em 1 ano e meio. Então faz muito sentido esse tipo de aplicação. Quando a gente muitas vezes está conversando com o cliente pergunta, poxa, mas será que faz sentido colocar automação? Assim, eu acho que a percepção de todo mundo que está aqui é que sim, né? Mas quando a gente vê esses números, aí a gente tem de fato a certeza que a automação ela é imprescindível para qualquer tipo de projeto. E falando em potencial de economia de energia, né? E esse é um ponto crítico, né? A gente, ao longo desses cases, ele viu que não é só a economia de energia, muitas vezes o cliente ele está buscando uma qualidade da iluminação, conforto para os usuários que estão dentro daqueles espaços, mas no ponto principal aqui, a economia de energia tem um fator crucial para a decisão de colocar automação ou não. E a automação ela traz números muito bons ali, seja para aplicações em armazém, seja para escritório, seja para uma sala de treinamento. Então, normalmente você tem um payback muito bom. Aí o que vai decidir se esse payback é mais rápido ou menor é a tecnologia que vai ser empregada no projeto. Como a gente vem falando, a gente tem muitas opções aí dentro do mercado e a gente decide de acordo com o budget de cada projeto, mas é sempre importante entender que faz sentido colocar automação. Aqui já quase finalizando a apresentação, né, só para falar um pouco mais da BG. Todos os produtos da BG têm 5 anos de garantia e assim, é uma tecnologia alemã com a confiabilidade muito boa, né? A gente está falando em 5 anos de garantia de produto, mas são produtos que têm expectativa de vida aí de aproximadamente 15 anos. Então, assim, a qualidade é um ponto principal aqui no desenvolvimento de produto da BG, mas não só isso, né? A gente, é claro que somos fabricantes de tecnologia, mas, como eu falei, o nosso papel aqui também é prestar consultoria, entender a necessidade de cada projeto. A gente viu aí diferentes projetos de diferentes características, cada um tem sua particularidade, cada um tem uma necessidade, cada um tem um budget diferente. Então, também é o nosso papel entender a necessidade de cada cliente para ofertar uma solução que vai trazer os benefícios e vai estar dentro do custo adequado para o projeto. E sempre pensando em quem vai utilizar.
porque o projeto de automação ela tem que entender, tem que atender as características técnicas, mas no final, quando a gente está falando em controle de iluminação, a gente está falando em trazer mais conforto para quem está usando aqueles espaços, né? Então, essa é uma premissa da empresa quando a gente está analisando e avaliando esses projetos. E tudo isso a gente consegue ajudar os nossos clientes, né? Seja no suporte técnico e comercial, seja em treinamentos, seja no dimensionamento, na especificação da tecnologia. É claro que nem todo mundo é expert em automação, né? Eu acho que vocês já devem estar tendo algumas dúvidas aqui, mas o nosso papel também como empresa é ajudar as outras empresas, ajudar os nossos clientes e as pessoas também no entendimento da tecnologia. Então, essa é uma característica que a gente vem trabalhando dia a dia. Já finalizando aqui a apresentação, queria deixar essa mensagem, né? Não há energia mais barata do que aquela que não é consumida. É importante, sim, a gente aumentar a eficiência energética dos edifícios, usar componentes mais eficientes, mas é muito importante que a gente evite o desperdício de energia, né? E para evitar o desperdício de energia, naturalmente a gente precisa de automação. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Aqui tem o meu contato, tem o contato do Luciano, que é o nosso diretor na BG. Então, se vocês tiverem dúvidas futuras também, podem ficar à vontade para nos contactar. Agora, eu vou deixar o espaço aberto aqui para a gente trocar uma ideia, para responder algumas dúvidas e para que vocês possam participar com a gente também e enriquecer esse webinar. Ok, Dalva. Muito obrigado. Eu vou pedir para você deixar essa tela por enquanto, se você puder, que assim o pessoal, se Posso? puder voltar, porque assim o pessoal anota com calma aí os contatos e a gente vai conversando enquanto isso. Bom, da minha parte aqui, eu gostaria muito de agradecer, foi bastante interessante e motivadora a sua apresentação. E o que eu achei interessante, né, você, em todos os cases que você apresentou, em cada um deles você falou dos benefícios, do custo e do retorno, do tempo de retorno e tal. Isso é extremamente importante nesses projetos que você mencionou. E uma pergunta e uma colocação que eu faço é o seguinte: são tantos itens, né? Porque você citou aqueles mais fáceis de medir, né? A economia da energia, talvez a menor rotação de manutenção, né? Uma manutenção, a troca de luminárias, etc. Isso é um pouco assim natural que a gente. Agora, eu imagino que na hora de vocês se aprofundarem nesses projetos, não só durante o projeto, mas também na execução, começam a surgir. Você falou algumas coisas aí, eu acabei não anotando, mas você falou algumas dessas particularidades que também acabam ficando muito importantes, porque você mencionou claramente, né? Cada projeto é único, né? Cada um galpão logístico é uma coisa, uma residência é outra, e um escritório é outro, logicamente. Há uma certa complexidade de um lado, mas por outro lado, eu acho que torna muito claro que o nosso trabalho é muito viável, né? É bastante, se a gente se aprofundar um pouco, se vocês todos que estão aqui tiverem alguma dificuldade e recorrerem aí aos colegas, como o Dalvan falou, desse levantamento, eu acho que a viabilidade de implantar um projeto desse se torna muito clara para quem está contratando. O que eu estou falando, Dalvan, tem a sua compreensão, se o Luciano quiser também falar um pouco, porque vocês estão no dia a dia, vocês estão vivenciando essas experiências, né? E eu vejo que esse tipo de dica, né, esse tipo de instrução que vocês estão falando aqui, ela é muito essencial na hora do fechamento, devido a um certo desconhecimento que você também mencionou, que às vezes até os contratantes, né, a própria engenharia, o pessoal de suprimento, eles têm algumas objeções que talvez possam ser muito bem contornadas por esses argumentos que você usou. Você pode completar o que eu falei, para ver se está dentro? Não, perfeito. Agradeço o seu ponto de vista, porque realmente é isso, né? O que a gente quis trazer com esses diferentes cases
é justamente ilustrar isso, porque hoje no mercado você tem uma série de opções de tecnologia, né? E muitas vezes o cliente ele tem a percepção de que a automação é muito caro, que aquilo não vai dar viabilidade. Mas na verdade o que você tem é um conjunto de opções e você tem que tomar uma decisão de qual dessas opções vai atender melhor aquele projeto, né? Porque às vezes você precisa de uma solução muito sofisticada para atender algumas características complexas do projeto e, ok, aquilo naturalmente vai ter um custo mais elevado porque você precisa de algo muito específico. Mas outras vezes você consegue atender a necessidade do cliente com a solução mais simples. Então, às vezes você tem a opção de utilizar outra tecnologia que vai atender as características técnicas, as necessidades do cliente, mas para isso a gente de fato tem que entender caso a caso, né? Cada projeto tem sua particularidade, tem sua necessidade e tem o seu budget, né? Então não adianta a gente pensar numa solução única que vai atender todo mundo, porque não vai cobrir aquele guarda-chuva, né? Então, de fato, é bem o que você pontuou mesmo. A gente tem que dar esse suporte e entender esses detalhes de cada projeto. Dentro do que você falou, você citou um case onde você falou muito da luz natural, né? Hoje os prédios corporativos principais, realmente eles têm uma fachada muito aberta, né? Muito de vidro, né? E isso traz o impacto da iluminação, que se um lado pode ser positivo para economizar a iluminação artificial, por outro lado esquenta, né? Por outro lado também aquece, e o cara não gasta em iluminação, mas gasta em ar-condicionado muito mais. Então esse equilíbrio entre controle de fachada, seja por cortinas, seja venezianas, brises, e realmente o equilíbrio, quando você acrescenta esse controle, não só sobre a iluminação, né? Como você falou, integrando ar-condicionado, integrando outros controles de equipamento, cresce muito. E uma coisa também, acho que do DALI, que você podia explorar um pouquinho mais, se você quiser, nós estamos com ainda um tempinho aí, eu vi muitos projetos de DALI aplicados em áreas corporativas, onde você tem a possibilidade de mudança constante de layout, né? Então, quando isso acontece, você imagina uma laje corporativa, que quando a empresa se instalou, ela é uma laje única, todo mundo trabalhando junto. Mas conforme vai evoluindo, o pessoal divide em salas de reunião, em salas maiores, menores, sala da diretoria, recepção. E aí o DALI ele tem uma facilidade, eu estou falando, mas queria a sua compreensão e a sua argumentação. Ele pode fazer esses ajustes. Então, o projeto Luminotec teria que ser totalmente alterado. No caso normal, onde não houvesse uma instalação tipo DALI, teria que ter um retrofit de instalações muito forte, com cabeamento, luminárias e tal. E com o DALI, essa reorganização do projeto de iluminação se torna bem simples. É isso mesmo? Isso, perfeito. O DALI, como ele é um protocolo digital, né, você consegue ter o endereçamento de cada luminária no sistema, né? Isso te permite uma flexibilidade do ponto de vista de infraestrutura muito boa, porque principalmente hoje, como você falou, né, hoje a gente tem prédios corporativos que são locados, então eventualmente cada empresa tem uma necessidade. Então, toda vez que há alguma troca, às vezes mesmo dentro da empresa, você precisa trocar o layout daqueles espaços, porque a empresa cresce, porque você precisa de uma nova sala de reunião. E no sistema convencional, isso demanda muita infraestrutura. Então, fica caro você mudar um layout, adicionar uma nova sala. Quando a gente está falando numa solução com DALI, eu consigo fazer essa alteração do circuito de iluminação sem mexer na infraestrutura elétrica. Então, por meio de um aplicativo, de um software, eu consigo reendereçar essas luminárias, reagrupar elas. Então, eu consigo personalizar ou modificar esse controle de uma forma muito simples. Então, em questão de minutos ali, você consegue fazer esse rearranjo, né? Então, o DALI, de fato, ele tem algumas vantagens muito interessantes. Então, a possibilidade de minimização é algo que a gente traz na essência do DALI, né? Mas quando a gente olha no detalhe mesmo, você fala, poxa, isso aqui Tem muito mais. vai me dar uma economia no futuro, né? Tem Quando a gente muito está mais, pensando né? em prédio que vai ficar aí por 50 anos, aí o sistema de iluminação hoje
dura 10 anos facilmente, né? Então, dentro desses 10 anos, certamente você vai precisar fazer uma alteração e o DALI ele vai fazer sentido em algum momento nesse ponto também. Muito bom. E sem contar que qualquer sistema, e o DALI também, né, são sistemas que você pode delegar a gestão para diversas pessoas, né? Então, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal que vai usar no final de semana, e aí você consegue, com isso, viabilizar um uso das instalações de uma forma muito eficiente. Senão é aquela história, o pessoal chega, tem que acender tudo, né? Fica lá o sábado inteiro a luz acesa, enquanto a pessoa está limpando um cantinho lá do... E aí essa delegação da gestão, ela também facilita demais, e por isso que eu falei que é difícil é difícil, de certa forma, argumentar com o cliente para todos os retornos possíveis, porque até economia de mão de obra ele vai ter, economia de... enfim, né? Com essa tendência de usar automação. Né? Não, e isso é legal que você pontuou agora, porque nesse case que eu apresentei do galpão logístico, eles têm justamente essa necessidade. O que acontecia? Quando não tinha automação, no final do expediente, o pessoal da segurança tinha que passar quadro a quadro desligando vários circuitos de iluminação, um galpão que tem 200 metros. E quando eles faziam ronda, eles tinham que ligar todo o galpão, porque eles não conseguiam separar o circuito no circuito de ronda. Então, hoje, o que eles estão fazendo? Terminou o expediente, tem só a ronda, eles têm a possibilidade de ligar só aquele trecho que o pessoal da ronda vai passar. Então, eles não precisam ligar 560 luminárias. Eles vão ligar as luminárias específicas dentro daquelas áreas que eles vão monitorar. E se, eventualmente, no final de semana, eles tiverem que fazer uma hora extra, um trabalho específico em um determinado local, eles podem ligar só aquela área que vai ter o trabalho, né? Não precisa ligar 18 mil metros quadrados de galpão. Então, essas são algumas coisas que com o DALI você consegue. Numa solução convencional, assim, você não conseguiria essa personalização, né? Por isso que eu falo, né? Como eu, no meu caso, atuo muito na área de projeto, a gente pensa muito na teoria, né? Naquilo que vai acontecer. Mas o que é legal, é isso que você está falando, é ver o andamento, né? Ver o uso e a manutenção da instalação, do prédio, da edificação, porque é aí que as coisas acontecem. Esse exemplo que você deu é muito claro, né? Uma ronda, um problema de segurança, que também tem que ser revisto no final de semana. Então, assim, não é por nada, mas a automação realmente é um facilitador enorme da gestão. E se a gente colocar realmente no papel toda a economia que tem, além daquelas que a gente tentou provar antes de instalar, a gente vai convencer o cliente que ele fez um bom negócio com a automação, certo?